Hoje o tema é do caos à graça. Então, o caos, por que caos? Porque a gente está olhando para o início da criação, quando o mundo era sem forma e vazio. E a partir daí que Deus começa a criar, a gente enxerga a graça. Como enxergar a graça de Deus dentro dessa perspectiva? Muito bom. Existem algumas definições quanto à graça. Por exemplo, boa parte dos dicionários que você pesquisar, você vai ver graça como um favor que se dispensa ou recebe. Basicamente, graça seria isso, com base nos dicionários, ok? O meu pai, com os 81 anos de idade, eu sempre ouvi meu pai fazendo uma definição de graça. E ele dizia assim: filho, graça é um favor imerecido. Isso é graça. Você recebe um favor sem merecer. Martinho Lutero, falando sobre graça, ele diz assim: a lei diz, faça isso, e isso nunca é feito. É a nossa condição de errar o alvo, né? De errar sempre. Então vou ler de novo. Martinho Lutero diz: faça isso e nunca é feito. A graça diz, creia nisso, e tudo já foi feito. Que bonito. Então parece que a graça para Martinho Lutero está sendo personificada na atitude de alguém. E o nome dele é Jesus. A palavra graça, ela está presente na Bíblia 1073 vezes. Quer dizer que é bastante vezes. A primeira vez que aparece está no livro do Gênesis, capítulo 6, verso 8. Sua Bíblia está aberta? Deixa eu ler com você isso aqui, esse texto. É a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Capítulo 6, versículo 8. A minha tradução está aqui, diz assim: porém Noé achou o quê? Achou graça diante do Senhor. É a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia. Mas ela aparece também no Novo Testamento, ela aparece ao longo de toda a Bíblia. E Paulo, um dos grandes a utilizar a palavra graça, no seu livro em Romanos, no capítulo 1, verso 5, ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça. Em outras palavras, ele está mais uma vez personificando esse nome chamado graça. Por causa dele, nós recebemos graça. E o nome dele, Jesus. Em Romanos 3, 24, ele amplifica esse conceito dizendo assim: sendo justificados gratuitamente, por sua o quê? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, conectando graça à pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, sem Cristo, sem graça. E eu utilizaria a palavra sem graça nos dois sentidos. No sentido de graça teologicamente, como nós estamos trabalhando aqui, e fazendo esse trocadilho. Sem Cristo é uma vida sem graça. Exatamente assim. Existe um autor já falecido chamado John Stott, um dos grandes teólogos que essa terra já produziu. Ele diz assim: em Cristo temos salvação como um presente da graça. Então, para John Stott, a graça também é um presente, mas vem através de quem? Vem através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ellen White, falando sobre esse tema, ela diz assim: todas as coisas que o homem desfruta lhe advêm da graça de Deus. Você entendeu essa frase? Tudo que a gente desfruta vem da graça de Deus. Então, por isso eu já posso inferir aqui: a tua inteligência é através da graça de Deus. Tua habilidade para trabalhar, para construir, para empreender, para desenvolver, isso é graça. A habilidade para comprar, para produzir, graça. Para aprender o idioma, graça. Minha esposa é fruto do quê? Da graça de Deus. Meus filhos, minha norinha, graça de Deus. O ar que eu respiro, o oxigênio, graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Essa é a perspectiva que a Bíblia apresenta para nós.
O que é que nós temos que provém do nosso próprio esforço? Zero, nada. Tudo vem de Deus. E eu diria para você o seguinte: a gente só tem essa compreensão. Eu não sei se você já passou pela experiência de quase morte, eu já passei, já disse outras vezes para vocês aqui, mas quando você passa por essa experiência, aí você vê que você não é nada. Você não é nada. Você não pode tomar água, não pode comer, não pode tomar banho, não pode andar. E o futuro como será, você não sabe. Eu me lembro que mesmo depois de sair do hospital, em casa, num processo de recuperação, no primeiro dia que eu estava em casa, eu tinha que fazer algumas terapias para poder o pulmão retomar o seu vigor. E eu morava em Sorocaba naquela ocasião, e lá atrás tinha o quintal da nossa casa, e para andar daqui até ali, onde está o piano, eu ia com o meu filho. Ele ia segurando e eu ia andando devagarzinho. E quase morrendo. Respirando com muita dificuldade. Quando a gente passa por esse vale da sombra e da morte, a gente vê que tudo, as coisas mais simples da vida, provém da graça de Deus. Então, eu queria que você enxergasse isso no livro do Gênesis, nessa questão da cosmogonia que a gente está trabalhando aqui. Se você ainda não entendeu o que significa graça, então use os sinônimos. E eu vou sugerir alguns. Perdão. Graça é perdão. E você recebe sem merecer. Graça também é salvação, que vem até você, mesmo sem merecer. Graça também é justificação, dikaios. Deus te declara justo, nos declara justos diante do universo, mesmo sem merecermos. Isso é graça. Graça também é oferta. Você recebe o Cordeiro e ele morre no seu lugar. Isso é graça. Graça também é substituição. Mas graça é Jesus. Aí fica fácil, né? Graça, Jesus. E aí eu não me canso de cantar um pedacinho da música de um dos grandes autores que inclusive esteve aqui, Daniel Salles, tentando explicar graça. Graça, tem muita gente que já tentou explicar de várias formas. Você pode pesquisar aí nas plataformas para ver músicas. Tem diversas delas falando sobre graça, mas essa para mim é particular, do Daniel Salles. Graça, lembra? Simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica. O que é que diz? Pecado se paga e Cristo pagou por mim. Isso é graça. Amém? Como enxergar isso na cosmogonia? Gênesis 2,15 dá uma dica ali. Na minha Bíblia diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e fazer o que mais, irmãos? Cultivar e guardar. Então, eu enxergo a graça aqui sendo entregue a Adão e Eva depois que tudo tinha sido criado. Graça. Eles são colocados dentro do jardim, mas antes que eles fossem colocados dentro do jardim, Deus tinha preparado todo o ambiente para colocá-los ali dentro. Eles mereciam? Não. Então aqui tem algumas lições importantes para a gente. Uma delas, Deus não faz nada pela metade. Deus os colocou lá e os colocou depois de ter preparado todo o ambiente. Graça. Deus não faz nada pela metade. Depois, Deus sempre tem o melhor. Deus sempre dá o melhor. Depois, antes de Deus entregar para você o que você tem hoje, olha para o que tem nas suas mãos. Olha para as bênçãos que Deus já te deu. Olha para tudo aquilo que Deus já fez por você. Antes de você ter recebido tudo isso aí hoje, Deus já tinha preparado o caminho. Ele já tinha ido antes, na tua frente.
E o nome disso é? O nome disso é graça. Deus sempre vai adiante. Então, eu estou falando para alguém aqui que está com medo do futuro, com receio de alguma situação, inseguro por alguma coisa. Escuta, amigo, Deus sempre vai adiante. Deus já está preparando tudo para você. Você precisa confiar. Você precisa aceitar. E Ele não está preparando tudo para você porque você merece. Não, você não merece, assim como eu também não. Ele está preparando porque Ele é Deus. E Ele tem paixão por distribuir a sua graça. É por isso que Ele vai adiante e vai preparando para entregar para você aquilo que é melhor. Quando Deus os coloca dentro do jardim, Deus ele os coloca primeiro para cultivar o jardim. E a palavra aqui cultivar é abade, que vem da raiz trabalhar, da raiz servir. Então Deus os coloca dentro do jardim para eles trabalharem e para eles servirem através do trabalho. Isso quer dizer que o trabalho não tem de ver com o pecado. Trabalho não é castigo, irmão. Ei, trabalho não é castigo, não. Trabalho é bênção, é graça, é a graça de Deus. Você ter mais cliente, você se preparar mais, você produzir mais, você expandir a mente, expandir a sua área de atuação, isso é graça. Deus criou o casal e os colocou no jardim e deu a eles o presente do trabalho como uma graça. Então, amigo, amanhã você vai trabalhar. A hora que você entrar no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, na sala de aula, na sua sessão de trabalho, entenda, isso é graça. E sabe quando a gente percebe que é graça? Quando a gente perde. Tem alguém aqui miserável igual eu que já ficou desempregado na vida alguma vez? Tem? Vocês não querem levantar a mão, né? Nunca sentiram fome na vida, nunca passaram por nada. Passaram, eu já fiquei. É nessa hora que a gente chora, não é? Ou quando você está tudo certo, a empresa está tudo certo, de repente vem um vendaval, um tombo, perde tudo. Tive um amigo assim. Quem distribuía cartões telefônicos em São Paulo e boa parte do Brasil era ele. Lembra da época dos cartões telefônicos, da telefônica? Ele que distribuía. Ele faturava milhões. E nós tínhamos uma amizade muito estreita. A ponto de a gente viajar de uma hora para outra assim, sem planejamento. Ele falou, Jean, vamos para o Rio de Janeiro um dia? Eu falei, vamos. Agora? Eu falei, já sim, porque ele era assim meio acelerado, né? De uma hora para outra. Amigo querido, o que você faz é fruto da graça de Deus. E isso não é nada novo. Deus já criou isso aqui lá no Éden. Deus deu habilidade para a gente trabalhar, para a gente progredir. É por isso que eu diria para você, o ser humano não foi criado para depender do Estado. O ser humano não foi criado para depender da família. O ser humano não foi criado para depender das pessoas. O ser humano foi criado para trabalhar. Isso é uma habilidade, isso é graça. Isso é graça. Eu me lembro que primeiro mês de trabalho, primeiro mês de casamento, o meu patrão, que na verdade era meu sócio, nós tínhamos um acerto especial, ele morreu. E quando a gente foi levantar a empresa, não tinha nada, quebradíssima, zero. E eu lembro que foi difícil. Nós estamos falando de 28 anos atrás. E um dia eu estava na igreja e meu pai falou assim, Jean, eu acho que tem um irmão aqui que está querendo te oferecer um trabalho. Eu acho que você não vai aceitar. Eu falei, o que é? Ah, você para montar móveis. Eu falei, por que eu não vou aceitar? E lá nós fomos. E o grandão, você não faz ideia, você nunca passou por isso talvez, né? Você tem que se abaixar para montar os guarda-roupas, as coisas e tal. O que é que eu sabia disso? Nada. Ele sabia de tudo, isso é graça. Ele sabia de tudo e ele me levou e nós rachávamos o lucro. O carro era dele, a mão de obra era dele, e eu estava com ele, ele rachava o lucro comigo. Sabe o que faltou para mim durante esse 1 ano, irmãos? Nada.
Isso é graça. Isso é graça. Deus ajuda você que tem uma habilidade para você conquistar muitas coisas. E Deus ajuda você quando você está no início de uma vida, de uma situação, e às vezes você ainda tem algum tipo de dificuldade. Deus abençoa também. Abençoa o padeiro, abençoa o médico, abençoa o professor, abençoa o empreendedor, o contador. Deus abençoa todas as pessoas. O trabalho é fruto da graça de Deus. Amém? Mas Deus os colocou ali também para cultivar. E a palavra que cultivar, ela pode melhor ser traduzida. Perdão, a palavra guardar. Cultivar eu já expliquei. A palavra guardar, ela pode melhor ser traduzida como preservar. Eles foram colocados para trabalhar, mas eles também foram colocados para preservar. Tem de ver com preservação. A raiz da palavra aqui é chamar. Preservação. Então, quando eu preservo aquilo que Deus me deu, eu estou exercitando o quê? Graça. Então isso aqui não tem de ver com a agenda do dia. Eu vou preservar, por exemplo, a natureza, porque a agenda do dia está pedindo para eu preservar. Não tem de ver com a agenda do dia. Tem de ver com o que, irmãos? Graça. Nós fomos criados para preservarmos. Isso é graça. Eu preservo a natureza, eu cuido daquilo que Deus criou, eu cuido daquilo que Deus fez. Por quê? Porque ao cuidar, eu estou demonstrando que essa graça me alcançou, que Jesus me alcançou. É por isso que eu preservo. É por isso que eu cuido do meu bichinho. É por isso que eu preservo também a harmonia dentro da minha casa, da minha família. É por isso que eu preservo a harmonia dentro da igreja. Preservar as coisas em harmonia é símbolo da graça de Deus. É por isso que o pastor ontem, o pastor Paulo, ele citou aqui uma frase do Dr. Rodrigo Silva. E eu também fui aluno do Dr. Rodrigo Silva, e ele utilizava realmente essa frase. Ele dizia assim, para muitas pessoas, você é a única Bíblia que eles lerão. Você entende? Então, os nossos atos de preservar a harmonia por onde andamos, caminhamos e fazemos, é um esbanjar da graça de Deus. E esse esbanjar da graça de Deus é Bíblia na veia das pessoas. As pessoas jamais ouvirão o que a gente tem para dizer quando olharem para nós e virem em nós pessoas que não sabem preservar a harmonia por onde andam. Quando a gente preserva a harmonia, e nós somos propagadores da harmonia, quer seja na natureza, quer seja entre as pessoas, nós estamos esbanjando a graça de Deus. E isso não é nada novo. Isso não é da agenda moderna. Isso foi dado por Deus para o casal Adão e Eva lá no Éden. E se foi dado para eles, isso também serve para a gente. Amém? Daria um outro exemplo para vocês, não sei se vocês estão com a Bíblia aberta ainda, capítulo 2, verso de 1 a 3, eu vou ler da seguinte forma. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você sabe o que significa a palavra sábado? Descanso. Sábado só significa descanso. Quando Adão e Eva foram criados? Sexta-feira. Em qual momento? Tudo indica, no final da tarde, como eu já disse a vocês, depois que tudo já estava pronto. Deus os criou e os colocou dentro do jardim. E eu já expliquei os detalhes aqui para vocês. Ora as bolas, como diz o português meu amigo. Se eles foram criados na sexta-feira à tarde, sábado significa descanso. No final da tarde, quando a tarde se foi, já foi amanhã, foi à tarde, entrou que dia? O sábado. Final da sexta-feira, entrou o sábado no pôr do sol. Ao entrar o sábado, que é o dia de descanso, que é o dia do Senhor, o Senhor o chamou para descansar. Aí vem uma pergunta que eu já fiz outras vezes aqui para vocês. Eles mereciam descansar? Sim ou não? Não. O que eles fizeram de trabalho naquela semana? Nada. Não fizeram nada. Mas mesmo assim o Senhor o chamou para descansar. E por que que o Senhor o chamou para descansar? Mesmo sem
mesmo que eles não tivessem feito nada, mesmo sem trabalhar. Então aqui vem uma lição para você guardar para o resto da sua vida. O sábado é o maior símbolo da graça de Deus. Ele vem até nós, mesmo sem nós merecermos. O que eu merecia no domingo, primeiro dia da semana, hoje, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Na segunda, morte, terça morte, quarta morte, quinta morte, sexta morte. O que o Senhor faz? O Senhor vai na minha casa, protege a minha família, protege a minha casa. Ele faz com que eu consiga trabalhar, que eu consiga produzir. O Senhor cuida de mim. Então o sábado é o símbolo da graça de Deus. Eu venho celebrar, porque Deus cuidou de mim, mesmo sem eu merecer. Então não é você que guarda o sábado, é o sábado que guarda você. Quando você descansa no sábado, você está se colocando debaixo da proteção do Senhor. Qual é o nome disso? Graça. E eu quero concluir com você a última pincelada de graça no livro do Gênesis, que está no capítulo 4, verso 9 em diante. E eu vou contar aqui bem rapidinho para você. Essa aqui é a história de Caim e Abel. Você se lembra que um dia eles foram adorar a Deus na porta do Éden. O que era para levar? O cordeiro. Abel levou o cordeiro. Caim não. Caim levou o melhor da terra. Deus olhou para as duas ofertas, para os dois altares, e falou assim para Abel: Abel, eu aceito o que você trouxe, porque você trouxe o que eu pedi. Olhou para Caim e falou assim: Caim, eu não aceito o que você trouxe. Você trouxe o teu melhor, mas o teu melhor não foi o que eu pedi. No trato com Deus, irmãos, Deus não aceita aquilo que a gente quer dar. Na hora que a gente quer dar e o que a gente quer dar. Deus aceita aquilo que Ele pediu. Ou é o que Ele pediu, ou não é nada. Ele aceita o que Ele pediu. Aí você sabe que Caim ficou irado, ficou bicudinho, ficou nervoso. O diabo tomou conta da vida dele, porque quando a gente fica irado, bicudinho, o diabo toma conta da vida. E o diabo fez ele matar o irmão de tanta raiva. Ele matou o irmão. Quando foi mais à tarde, Deus veio ter um encontro com Caim. E perguntou a Caim, eu vou ler aqui o versículo 9, 4, verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. Verso 11. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante. Então disse Caim: Senhor, esse castigo é muito grande, Senhor. Eu mereço, mas, Senhor, como é que eu vou viver com um castigo desse sobre mim? Tenha misericórdia de mim. Eu estou parafraseando aqui. Versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então o Senhor, porém, disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não fosse ferido de morte quem quer que o encontrasse. Qual o nome disso? Qual o nome disso? Ele merecia? Não, mas ele recebeu sem merecer. O último tópico da graça é esse aqui, irmãos. Você fez a maior bobagem do mundo? Fez. Amigo querido, para você, graça. Você foi tão distante, você tomou tantas decisões equivocadas, você está destruindo a sua vida. Amigo, hoje é o dia da graça. Hoje é o dia de você entender que existe perdão, restauração, reconciliação, nova vida em Cristo Jesus. E por pior que tenha sido o ser humano, ainda que tenha sido um Caim, ele recebe do Senhor a graça. Amém? Tem alguém nessa manhã que quer dizer assim: Senhor, me cubra com a tua graça? Tem? Fique em pé então. Irmão querido, a graça é o que transforma, viu? Pastor, não entendi ainda o que é graça. Usa os sinônimos: perdão, salvação, substituição. E o último deles qual foi? Jesus. Se você não souber definir graça, então, para você, Jesus, está tudo certo. Ele é capaz de perdoar qualquer pecador.
é capaz de transformar qualquer pessoa, é capaz de mudar qualquer vida, e é capaz de proteger e guardar, inclusive, aquele que não merece. Dentre eles, nós.